Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta luta para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente eu me deparei com este vídeo ridículo do senhor Antônio Miranda, mais conhecido como Teologia Reversa, ou seja, ele inventou esse conceito tirado, sei lá, ele estava na privada e inventou para ganhar views, etc. E eis que ele nos brinda com esse vídeo cômico chamado Só o ateísmo pode salvar o Brasil, países ateus e países cristãos. A lógica dele é bastante simples e até mesmo vulgar. Eu pensava até que os protestantes se utilizavam desse tipo de argumento, de que o Brasil é pobre porque ele é católico, coisas desse gênero. Agora nós temos o ateísmo de país subdesenvolvido, ou seja, uma ideologia que parte da pressuposição de que se formos mais ateus, seremos mais ricos. Basicamente isso. Mas chega a ser até um tanto ridículo, porque quando um sujeito reduz a dimensão filosófica de uma crença ao mero fato de você ser mais próspero ou simplesmente ganhar dinheiro, então percebemos que o ateísmo é muito pobre, é muito miserável do ponto de vista filosófico. Porque a vida não se resume somente a ganhar dinheiro. A vida não se resume somente a consumismo, não se resume a bens materiais. Existem alguns pontos, alguns elementos filosóficos que transcendem os aspectos materiais propriamente ditos, os aspectos econômicos. Se a finalidade do homem é só consumir, comer e beber, ele está equiparado a um porco, está equiparado a uma vaca. E é aqui que a gente observa a estreiteza mental do ateísmo enquanto elemento filosófico. Porque realmente, ao negar um elemento que é inerente ao homem, que é a transcendência e também até a própria religião, na prática reduz o homem a uma dimensão puramente acidental e mais, basicamente vivendo em torno de prazeres mundanos, ou então vivendo em torno meramente de uma situação em que a vida é só mesmo prazer, curtição puramente sensorial. Não existe nada reflexivo, nada que seja além daquilo que você vive momentaneamente. Ora, se a vida só se resume a isso, então por que pensar no futuro? Então por que pensar nas próximas gerações? Não há finalidade alguma. No fundo, nós percebemos que a nossa civilização, ou pelo menos a civilização decadente que vivemos, é uma civilização que só vive o eterno presente. Basicamente isso. Mas eu gostaria aqui de fazer os seguintes comentários sobre as bobagens do Antônio Miranda, porque ele se supera em ser estúpido em muitos aspectos. Vamos lá. Você já parou para pensar por que as nações mais desenvolvidas do mundo tendem a serem menos religiosas? Já, isso aí tem inúmeros aspectos sociológicos e, em particular, porque esse pessoal parte da pressuposição de que existe uma conexão entre países ateus e países ricos. Evidentemente que existem inúmeras premissas em torno disso. Mas só que existe uma questão que o senhor Antônio Miranda não toca. Primeiro que esses países ricos tendem a ser, entre aspas, ateus ou céticos, porque também dentro desses países a cultura liberal, a cultura laicista do Estado moderno venceu e derrotou o papel da igreja. Existe todo um processo histórico complexo que não se resume somente à questão da riqueza, porque se nós analisarmos somente a questão da riqueza, a pergunta que não quer calar é: quem gerou o processo da riqueza? Se analisarmos historicamente, vamos pegar o seguinte: o advento do capitalismo, ou então o advento do comércio mundial. Se analisarmos, por exemplo, as práticas comerciais tais como nós conhecemos hoje, elas remontam e surgem na Idade Média. Bancos, letras de câmbio, né? A questão do armazenamento do dinheiro, a questão do empréstimo e etc. A forma como ela desenvolveu, de fato, o sistema bancário, por exemplo, como desenvolveu, né? A forma como a economia desenvolveu, o comércio, enfim, e até mesmo a indústria, esse processo remonta à Idade Média e passa por diversos procedimentos históricos, né,
dos mais variáveis e os mais complexos possíveis. Então nós não podemos reduzir o fato de que se nós somos religiosos, seremos mais pobres, ou então se nós formos, sei lá, ateus, seremos mais ricos. E isso porque ele não explica o fato de que existem países ateus extremamente miseráveis e até mesmo totalitários. Por exemplo, um país como a China, que é uma ditadura comunista e oficialmente ateia. E ela só está, entre aspas, rica por causa da ajuda do capitalismo ocidental. Porque durante muito tempo, desde a época em que foi fundado o Estado comunista, o Estado socialista, que seja, dependendo da terminologia, chinês, fundado em 1949 por Mao Tse-tung, até 1975, quer dizer, um Estado ateu, oficialmente ateu, um Estado comunista, ditadura comunista, né? E que foi durante muito tempo uma sociedade miserável. Como nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, como nós temos Cuba, que são países ateus e extremamente miseráveis. Com relação à questão do secularismo nos países ocidentais, nós temos todo um processo histórico de dominação dentro dos meios de formação cultural, intelectual, escolas, universidades, de pessoas com tendências liberais, secularistas e ateístas. Basicamente é isso que explica, por exemplo, a expansão do secularismo, do ateísmo dentro dos países ricos. E que acaba, evidentemente, se disseminando por todo o Ocidente e até mesmo pelo Oriente, se tornando inclusive uma ideologia mundial. Nós podemos talvez deduzir que exista uma conexão entre prosperidade econômica e secularismo? Isso depende, isso é muito relativo. Porque, como já explanei aqui, durante mais ou menos 8 séculos de história da Europa, isso por volta de 1200, 1300, até o advento da nossa civilização pós-industrial, nós temos todo um processo de desenvolvimento econômico, de experiências econômicas, de experiências institucionais, que engendraram esse processo de riqueza que hoje nós temos. Ou alguém vai dizer que o pessoal da época da Revolução Industrial do século XVIII, todo mundo era ateu. Ou alguém vai dizer que a Europa, pelo menos até, sei lá, há 80, 100 anos atrás, era uma Europa ateísta. Já era uma Europa próspera. Os Estados Unidos também eram um país próspero. Aliás, os Estados Unidos têm um grande número de pessoas religiosas dentro do país mais rico do mundo. Então, quer dizer, a conexão é falsa, como alguém dizer, por exemplo, que ser protestante, um país protestante, e ser rico, é também falsa essa correlação. Nós temos países católicos extremamente ricos. Luxemburgo é um país extremamente rico na Europa. A Itália é um país rico. A Espanha também é um país rico. A Áustria é um país rico e assim sucessivamente. Então, quer dizer, essa correlação ignora certas variáveis histórico-culturais e acaba criando apenas um tipo de slogan de propaganda. Mas vamos lá. E o contrário também é verdadeiro. As nações mais pobres, com graves problemas socioeconômicos, tendem a ser as mais religiosas. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos exemplos de países com regimes totalitários que eram ateus e eram extremamente miseráveis. Vide, por exemplo, a própria União Soviética. A União Soviética foi realmente uma potência mundial, mas era uma potência mundial miserável, paradoxalmente. Por quê? Porque era uma potência militar, uma potência que tinha influência geopolítica, mas em compensação a qualidade de vida era muito inferior de muitos países capitalistas. Vamos lá. Então você quer saber o porquê isso acontece? Então fica comigo até o final. Sociologia da porquice. Então fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal da Liga Racionalista. Ai, meu Deus do céu, se eu querer explicar para esse tremendo bobalhão sobre o que é racionalismo, partindo do iluminismo, pegando Kant, pegando Descartes, ou até pegando realmente a escola, acho que esse cara não vai entender porcaria nenhuma, mas vamos lá. Galera, antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, marreta o like. Aí embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se, confere se você está inscrito e ativa o sininho, bora. Ah, com certeza, a gente não sabe de nada sobre realmente como se inscrever no canal, mas vamos lá. Vídeo. Galera, vocês viram no título que o ateísmo ele pode sim salvar o Brasil, vou explicar por que agora. Vamos lá, besteirão. Gregory Pohl, em um estudo de 2009, verificou mais de 25 fatores socioeconômicos e constatou
que as nações com os maiores distúrbios socioeconômicos tendem a ser as mais religiosas. Olha, se isso fosse verdade, não explicaria, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo. Não explicaria o desenvolvimento da economia na sua esfera universal. Então veja que, por exemplo, essa ideia de que país pobre é menos inteligente do que país rico, né, ou então não prospera bem, ou coisa parecida, isso não bate com um país como os Estados Unidos. E mesmo assim, nós temos que entender que o processo da radicalização do secularismo, porque a gente tem que entender uma coisa, o processo do secularismo, propriamente dito, acontece, evidentemente, a partir do século XV, XVI, e até mesmo com o advento da Reforma, a Revolução Francesa, né, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, e assim sucessivamente, as revoluções liberais, que foram extremamente violentas contra o papel da Igreja Católica, principalmente nos países católicos. Claro que nos países protestantes isso já estava, entre aspas, resolvido, porque as igrejas protestantes se aliaram ao Estado, se tornaram igrejas estatais e expulsaram a Igreja Católica da vida política. E como os protestantes não se entendiam em porcaria nenhuma e ficavam se matando entre si, então eles aceitaram esse novo conceito, que é o quê? De uma laicidade fora de qualquer juízo religioso. Ou seja, o Estado colocado como um contendor das diferenças teológico-religiosas, mas ao mesmo tempo um Estado radicalmente naturalista, um Estado que não aceita nenhuma transcendência senão ele próprio, a partir de uma vontade política de um governante, ou então de uma vontade abstrata de um povo. Basicamente isso. Então veja que essa ideia de que existem propensão, né, de países pobres serem mais religiosos ou não, né, isso aí não tem muito sentido. São aquelas falsas correlações de teses que estão embebidas de ideologia e que na prática não explicam, por exemplo, o fato de que existem países prósperos que têm pessoas religiosas e não são poucas, né? Mas vamos lá. Ou seja, a religião prospera onde você tem miséria, falta de educação, o IDH baixo e outros fatores de desigualdade social. Não, isso não tem o menor sentido. Eu diria o seguinte: os fatores religiosos, eles prosperam, evidentemente, dentro de sociedades que têm tradições religiosas. Querer reduzir apenas a uma dimensão economicista aqui é uma indução fraudulenta, justamente porque hoje nós temos, claro, um processo radical de secularismo, e esse processo de secularismo ele é não necessariamente um processo econômico, mas também é um processo político e ideológico, e, portanto, claro, nós temos que ver que esse processo surge nos países ricos. Né? Nos países ricos, dentro de todo um procedimento histórico que não caberia explicar e que me aprofundar, podemos até explicar talvez em alguns pontos e tudo, mas seria aí já uma outra aula, né? Mas, é claro, nos países mais pobres, aquelas tradições religiosas ainda continuam intactas em relação a essa influência dos países ricos. Basicamente isso. Então, por exemplo, vamos pegar países como o Brasil. Embora, no meu entender, o Brasil hoje em dia é um país altamente secularizado. Porque falar que você é seguidor de uma religião não faz necessariamente que essa religião molde todos os valores de sua vida. Nós temos que entender que uma coisa é você ser nominalmente religioso e outra coisa é você vivenciar uma cultura religiosa. E no caso do Brasil, o que nós percebemos é o seguinte: o brasileiro mesmo, médio, embora ele possa afirmar uma convicção religiosa, mas, no meu entender, muitos católicos e muitos protestantes estão muito mais próximos da superstição do que propriamente de uma convicção moral religiosa. Por quê? Porque muitas vezes os seus modos de vida não se adequam necessariamente àqueles planos morais que as próprias concepções religiosas pregam. Então, eu poderia dizer que o Brasil sim foi um país religioso, extremamente religioso, nos anos 70, nos anos 80, nos anos da minha infância. E por que isso? Porque, de fato, havia a influência da igreja, né? Havia a institucionalidade da igreja, e essa institucionalidade foi destruída, claro, pela influência da mídia, pela influência do Estado e etc. E também, claro, nós temos os aspectos econômicos próprios do desenvolvimento capitalista, que eles são extremamente desagregadores, porque obedecem também uma lógica liberal. Por exemplo, quando nós observamos a questão das cidades, a urbanidade costuma ser muito mais impessoal, costuma ser cada vez menos comunitária, e isso também gera um grande prejuízo à religião, ou pelo menos a uma religião como a católica, onde o conceito de comunidade é muito forte.
E não é por acaso que no vácuo do catolicismo, e claro que não vou falar aqui sobre o posicionamento da igreja depois dos anos 60, Concílio Vaticano II, enfim, isso aí seria um discurso longo. Mas a gente tem que ver uma coisa, que existe todo um processo histórico, ideológico e político contrário à religião cristã, hostil à religião cristã. E isso pode ser instrumentalizado até economicamente, como instrumentalizado do ponto de vista educacional e etc. Então existe toda uma conjuntura, todo um conjunto de variáveis que influenciam no âmago da destruição da fé religiosa, ou pelo menos da expulsão da fé religiosa na vida política, na vida social, na vida cultural e etc. E que isso não pode ser reduzido somente à dimensão econômica. Por uma questão muito simples. Quem criou todos os elementos estruturais da economia moderna, mesmo que isso pudesse se desencaminhar para ideologias como liberalismo, socialismo, né? Mas eu digo assim, questão de indústria, comércio, etc., eram pessoas religiosas. Vamos analisar, por exemplo, um país que muitas pessoas não dão nada, mas que foi importantíssimo na geração do comércio mundial. Chama-se Portugal. Portugal criou o primeiro grande império comercial mundial. E depois foi a Espanha, o Império Espanhol. Ou seja, os dois grandes impérios impéricos criaram as condições, por exemplo, de um comércio mundial. E alguém vai dizer que Portugal e Espanha no século XVI e XVIII eram países ateus? Evidentemente que não. Vamos pegar o caso da industrialização inglesa, que é um outro aspecto. Alguém vai dizer que no decorrer da industrialização, que depois gerou uma certa prosperidade para a Inglaterra, os ingleses eram ateus? Evidentemente que não. É possível, talvez, que o acompanhamento da prosperidade capitalista inglesa com uma visão liberal possa ter influenciado no processo de secularização. Mas fora isto, a economia per se não explicaria o processo de secularização se não houvesse também um aspecto político e ideológico também que motivasse no sentido de destruir os direitos da igreja, como também de destruir os direitos da fé cristã na civilização ocidental. Vamos lá. Vários estudos apontam que as nações que têm uma melhor pontuação em fatores como, por exemplo, mortalidade infantil, taxa de homicídio, gravidez na adolescência, menor desigualdade de renda, são justamente as nações que tendem a ser as mais secularizadas. E secularismo, galera, quando a gente abre esse parênteses para falar de secularismo, nós estamos querendo dizer, são justamente as nações que têm menos interferência religiosa. Porém, entretanto, todavia, nós temos que lembrar que em todos os tipos de pesquisa existem as exceções, né? Isso que eu estou falando são as tendências, é aquilo que tende a ser. Você sabia que de 1947 a 2001, a religiosidade diminuiu mais de 30% na Suécia? Na Austrália, o índice de religiosidade caiu quase 20%, enquanto no Canadá, esse índice de religião diminuiu cerca de 10%. Veja uma coisa interessante, ele citou países como Canadá, Austrália e Suécia. 3 países de tradição protestante, com exceção, evidentemente, do Canadá, porque tem uma parte católica, que é a parte do Quebec, que é a parte francesa, né? Vejam que esse processo de secularização não é uma correlação variável de necessariamente prosperidade econômica, mas sim de expansão de uma ideologia de hostilidade à religião. E também, claro, nós temos a expansão da sociedade de consumo, nós temos a expansão também de inúmeros outros tipos de contravalores que acabaram sendo hegemônicos na formação da opinião pública, na formação da psique das pessoas que foram refratárias ao posicionamento religioso. Podemos até colocar o fato de que o liberalismo econômico, o liberalismo na sua essência, como uma ideologia secularizada, como uma ideologia hostil à religião, e como uma ideologia pelagiana, e nós temos que entender que quando nós falamos de uma ideologia pelagiana, é uma ideologia que não admite a graça. E não admite a salvação pela graça. Na verdade, o indivíduo se torna o epicentro de todas as suas escolhas. Então temos que ver o seguinte, que muito desse processo do liberalismo econômico, que também engendra o liberalismo político e também o liberalismo moral, cria uma falsa ilusão
de que o indivíduo não está sujeito a ordem alguma. A única ordem a que ele está sujeito, basicamente, é o quê? É a ordem estatal. E que dentro do âmbito da sua individualidade, ele pode fazer tudo. A Suécia realmente tem uma qualidade de vida boa, mas em compensação, a intervenção estatal na vida do sueco é uma coisa absurda, que faz do sueco parecer um imbecil. No Canadá, existem formas de regulamentação estatal que nós brasileiros jamais aceitaríamos. Regulamentação da família, regulamentação de hábitos pessoais, etc. Por exemplo, todas essas agendas que nós estamos vendo, agenda woke, agenda trans, agenda LGBT, agenda disso, o que é aquilo ali? É a expansão do Estado sobre a vida privada. É a expansão do Estado e, detalhe, com a colaboração do mercado. Porque, por exemplo, quando observamos que os grandes capitalistas, os grandes donos do capital estão alinhados a essas agendas de remodelação dos comportamentos sociais, a única resistência, mesmo nos países pobres, é a religião. Porque a religião é que nos mantém a coerência contra as ilusões da prosperidade econômica. Porque prosperidade econômica não significa prosperidade espiritual, não significa nem mesmo prosperidade cultural. Vamos analisar uma coisa bem interessante sobre a questão dessa ideia de que os suecos vivem bem. A Suécia, para os europeus, é um país extremamente medíocre do ponto de vista cultural. A Suécia tem menos relevância do ponto de vista cultural do que Portugal. Tem menos relevância do que a Espanha. Tem menos relevância do que a Itália. A Itália, do ponto de vista cultural, é muito mais produtiva do que a Suécia. A Espanha, Portugal também. E podemos dizer que são países relativamente mais pobres. Pelo menos a Portugal é mais pobre que a Suécia. Mas com certeza, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da pujança, né, de uma história, Portugal tem muito mais o que oferecer do que a própria Suécia. Ou mesmo a própria Itália. Embora creio que a Itália, hoje em dia, seja um país próspero. E mesmo assim, é só você ir para a Itália para ver o que a cultura católica fez na Itália. O que a cultura religiosa faz na Itália. Né? Ou seja, você tem várias instituições de caridade, você tem igrejas belíssimas, você tem arte, você tem cultura, você tem tudo. E o que é hoje essa cultura secular que esse idiota, esse débil mental defende? É uma cultura de massa, é uma cultura de massificação capitalista mesmo. Eu digo para vocês, a religiosidade ainda é a única forma de pensamento. E eu posso ser até mais ousado. A religiosidade que de fato é a que mais enfrenta a modernidade é o catolicismo. Com toda a crise que o Concílio Vaticano II causou, com toda a ideia que hoje em dia o clero tem de um conformismo com relação à modernidade. Mas mesmo assim, ainda assim, é a igreja que preserva os valores da pessoa humana, os valores da família, os valores dos direitos individuais, os valores da espiritualidade humana, da personalidade humana. Esses estados que ele defende como modelos, etc., têm inúmeros problemas sociais, problemas familiares também, né? Famílias desagregadas, o individualismo extremo, crise inclusive de natalidade, não tem filhos. Vá lá na França, vá em Portugal, vá na Espanha. E o Brasil ainda está caminhando para isso. E o ateísmo vai salvar o Brasil? Vai salvar o cacete que vai salvar. Vai trazer todas essas mazelas que os países desenvolvidos estão criando para o mundo. Até a África ainda consegue ser mais civilizada do que a Europa em muitos aspectos. Com todos os elementos políticos complicados que existem na África da atualidade. Mas mesmo assim, os africanos ainda têm um bom senso. Eu estava vendo uma matéria em Portugal dizendo que se um menino de 6 anos quer ser chamado de menina, você tem que obrigatoriamente quebrar o conceito da realidade, da ontologia dos seus olhos para dizer que ele é uma menina. Isso é um país desenvolvido. Que grande merda. Esse é um projeto mesmo de gente subdesenvolvida. O Antônio Miranda mostra o típico complexo de inferioridade de uma pessoa de um país pobre. Porque ele acha que tudo que é país desenvolvido serve. Porque, vejam, o projeto ateísta dele também é o projeto do aborto, da eutanásia, da pornografia, de todo esse tipo de porcaria lixo que hoje em dia já existe no Brasil. E não venham com esse papo de dizer que o Brasil é um exemplo de país religioso. O Brasil é um exemplo de um país decadente em todos os sentidos. É um país que todo mundo se diz religioso, mas fica ouvindo funk, meu. Olha só o que acontece nas escolas, o que se ensina nas escolas. Quanta porcaria se ensina nas escolas. Nem as escolas da Europa ensinam essa merda que o Brasil ensina. Isso aí é o profundo secularismo, no seu pior momento. No sentido de que, hoje em dia, não existe mais uma cultura de tradição, uma cultura brasileira, não existe mais nada disso. Existe uma cultura de massificação total. E o secularismo leva à massificação, por quê? Porque ela desarraiga a cultura, desarraiga a tradição. Ela é revolta contra a tradição.
E se nós temos a revolta com a tradição, nós temos a revolta com o nosso passado, com a nossa identidade, com tudo. Mas enfim, vamos lá. Em uma pesquisa do Gallup de 2012, mostrou que os 10 países mais religiosos do mundo têm mais de 85% das pessoas se declarando religiosas. Então, em países com mais de 85% da população se declarando altamente religiosa, foi constatado que esses países têm, todos eles, uma renda per capita baixíssima. Países mais ruralizados, mais de 44% da população admitia ir na igreja mais do que uma vez na semana. Já nos centros industriais, 25% das pessoas admitiam ir na igreja. Veja uma coisa interessante. Ele fez uma comparação entre campo e cidade, países ricos e países pobres. Faça uma comparação, por exemplo, com São Paulo, que é uma cidade radicalmente urbanizada, entre aspas, cosmopolita, massificada também culturalmente. E vamos pegar o Piauí. O Piauí é um estado pobre e um estado muito católico, diga-se passagem. Só que existe um porém aí. Vocês já perceberam que o homem das cidades não tem tempo para nada? Ele não tem tempo para visitar sua família. Ele sai quando muitas vezes sua família está dormindo. Ele chega quando a família está dormindo. Muitas vezes o seu domingo é roubado pela lógica de mercado, porque ele tem que trabalhar obedecendo a uma lógica de produção. Não? E muitas vezes este cidadão, bombardeado pela mass media, bombardeado pelos sistemas que nós temos hoje em dia de estímulos, entre os quais um vídeo idiota como esse que diz que o ateísmo é uma maravilha. Qual religiosidade vai sobreviver? Se hoje em dia o centro da nossa vida é basicamente você acompanhar um sistema de produção e você obedecer a um Estado que não tem limite senão nele próprio. Essa é a realidade do mundo ocidental da modernidade. Ou seja, uma realidade inóspita, uma realidade que o senso de comunidade desapareceu, porque, por exemplo, quando nós observamos a realidade do campo, claro, de um campo estruturado, né? Claro que também existem problemas no campo, evidentemente, mas na realidade do campo existe aquele sistema de familiaridade, de compadrio, em que todo mundo se conhece, em que esse ritmo de trabalho não contamina as relações sociais. E, portanto, existe uma tradição cultural histórica que ainda é preservada ali, inclusive religiosa. Aquelas pessoas têm realmente noção de valores transcendentes. Agora, vá numa cidade grande da atualidade, onde você tem espaço para pensar sobre isso. Você não tem. Você é tratado como uma engrenagem de um grande sistema. De um grande sistema que não te dá espaço para você rezar. Não dá espaço para você pensar, nem para olhar para o seu próximo. Esse sistema desumano que esse idiota está defendendo. E ele não sabe disso, para complexado ateu de país subdesenvolvido. Basicamente isso. Vamos lá. E em sociedade altamente industrializada, cerca de 20% da população admitia ir na igreja. E veja aqui, por exemplo, países extremamente industrializados não quer dizer que seja a coisa mais perfeita do mundo. Vá viver, por exemplo, numa região onde tem muita indústria, para você ver como é feio, é sujo, é poluído, é inóspito. Eu pergunto para você uma coisa, o que você prefere, viver em Cubatão? E olha que Cubatão nos anos 80 e 90 era uma coisa absurda, de bizarra. Eu poderia pegar uma cidade americana que era uma das cidades mais feias, mais violentas e mais horrorosas dos Estados Unidos. Chama-se a cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Que é uma cidade radicalmente industrializada. Eles derrubaram todos os prédios antigos e tudo. Não, vamos colocar tudo que é modernidade. Uma cidade que foi totalmente enfeiada pela indústria, pela lógica da indústria. Aí eu pergunto pra você, o que você prefere? Viver em Cubatão, em Detroit? Ou sei lá, numa vila de Toscana, uma vila italiana? Ou numa aldeia portuguesa? Eu não tenho a menor dúvida que eu preferiria, sabe, viver numa cidadezinha média de Portugal, com os velhinhos jogando dominó, do que uma porcaria inóspita dessa que você fica respirando monóxido de carbono. E onde é que você vai ter espiritualidade e religiosidade num ambiente tão inóspito e opressivo como esse? E não me conste necessariamente que essas pessoas sejam completamente felizes. Ou melhor, elas são felizes, sabe como? Elas se satisfazem com a sociedade de consumo. Vamos construir mais para a gente ficar feliz. É assim que você ensinaria seu filho a viver a vida? Que para resolver problemas tem que consumir? Se encher de quinquilharias? Ter um carro, um apartamento, ficar acumulando? E se ele não tiver isso? Ele vai meter uma bala na cabeça porque já perdeu o sentido da vida, uma vez que
para esse paspalho ter sentido da vida é simplesmente acumular riqueza? Vamos lá. Galera, quando nós vamos falar de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, os países com a menor pontuação são justamente aqueles que tendem a ser os mais religiosos. O IDH ele mede coisas como saúde, educação, bem-estar social. Na pesquisa da Gallup de 2009, quando as pessoas eram perguntadas se a religião era parte importante da sua vida, a maioria, mais de 95% das pessoas que tinham uma renda per capita inferior a $2.000 diziam que sim, a religião era uma parte importante das suas vidas. Sabe o que eu acho interessante? Esse sujeito praticamente nega o fato de que a tradição religiosa tem um quilate cultural tal que não pode ser substituído por ninguém. Então, por exemplo, alguém vai perguntar o PIB per capita de alguém como Shakespeare, que escreveu suas peças de teatro? Alguém vai mensurar o PIB per capita de São Tomás de Aquino? Ou então, eu não poderia ir muito longe. Alguém vai mensurar o PIB per capita, por exemplo, dos católicos europeus? Ou então dos religiosos europeus? Isso aí não tem o menor sentido. Isso aí é puro flatus vocis. É evidente que países que são pré-capitalistas, né, como a África, por exemplo, ou estão ainda numa transição para um capitalismo mais moderno, elas tendem a ser mais religiosas porque elas preservam tradições que foram destruídas na própria Europa. E que nós temos que entender que essa questão do capitalismo liberal, né, o capitalismo liberal, está junto de um pacote também uma ideologia de sociedade e de cultura. E que acaba se tornando hegemônica. Então não é só meramente o fato de que as pessoas são religiosas porque elas são mais pobres. Eu poderia citar inúmeras pessoas ricas que são religiosas e aí acabaria com o argumento. Ou então a gente pressupor de que educação é a mesma coisa que secularismo. E não é. O secularismo é um fracasso total. É um fracasso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral. É só ver a Europa da atualidade. A Europa da atualidade, a Europa secular, que pode ser um pouquinho mais rica, e não é tão rica assim não. A Europa já dominou o mundo. Hoje ela não domina mais. Hoje em dia ela está sendo ameaçada tanto pelos Estados Unidos, por um lado, e pela China, por outro. A Europa não consegue segurar nem a Rússia, do ponto de vista militar. Ou pelo menos, até consegue, mas com o apoio dos Estados Unidos. E aí? É um tipo de avaliação tão tosca, justamente porque a Europa da atualidade é uma sombra do que foi a Europa medieval, do que foi a Europa da Idade Moderna, até mesmo a Europa contemporânea. Alguém vai avaliar PIB per capita do Chesterton, porra. Ah, pelo amor de Deus. Enquanto em países onde a renda per capita chega a 47 fucking mil dólares, somente 47% das pessoas, em média, diziam que a religião fazia, sim, parte importante da sua vida. Países com resposta altamente positiva, nós podemos incluir Bangladesh, Níger, Malawi e Iêmen, com quase 99% das pessoas alegando terem a religião como fundamentalmente importante nas suas vidas. Que bom, né? Mas, infelizmente, muito desse pessoal é pagão, é muçulmano. Mas enfim, mas vamos lá. Mas pelo menos é melhor do que ser ateu. A Suécia, apenas 17% da população disse sim a essa pesquisa. Suécia, país campeão de pornografia, campeão de estupros, pelo menos na Europa, e também de suicídios. Por que será, né? Quer dizer, o estado de bem-estar social não garante os depressivos lá, né? Pelo contrário, hoje em dia a Europa quer matar os depressivos. Se você se sentir depressivo, coitado, se você achar que a vida não tem sentido, é só chegar, sei lá, no hospital daquele público lá e o Estado subsidia a sua eutanásia. Que grande maravilha! Olha só que grande mensagem o ateísmo tem. Se você não tem prazer da vida, você morre, vai morrer, vai se matar, porque a sua vida é um acidente mesmo. Na Dinamarca, somente 19%. O Japão correspondeu a 24% e Estônia 16%. E eu não preciso nem dizer que esses são países com índice de desenvolvimento humano lá em cima. E o Japão também campeão de suicídios. E detalhe, quando nós falamos de religiosidade no Japão, nós temos que ter muito cuidado, porque o japonês, na verdade, o japonês é um pagão, na verdade. O japonês é uma cultura completamente diferente no que diz respeito a esse conceito de religião, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas estatísticas, porque elas são muito fajutas, tá? E mesmo assim, vamos ser bem sinceros,
Vocês acham que o Japão é modelo de vida para você? Você acha que um país onde as pessoas trabalham que nem condenado, as pessoas só ficam consumindo porcaria? No Japão o pessoal consome muita merda, muita porcaria, muito lixo. Vocês acham mesmo que isso aí é um substituto legal para a religião? Pelo amor de Deus, para mim uma igreja católica ainda é muito melhor. A maioria dos sociólogos concordam que a religião tende a ser mais presente quando as pessoas não têm tanto controle das suas próprias vidas. Veja uma coisa interessante, quando o cara fala a maioria dos sociólogos, ele não cita nenhum. Já começa por aí. Quando elas carecem de assistência social básica. Olha, eu vou dizer uma coisa, até o dado momento eu não entendi coisa nenhuma. É até possível que existam pessoas que possam buscar na religião um certo consolo de vida. Aquelas pessoas que têm, evidentemente, uma educação mais primária, né, e dentre outras coisas. Porém, isso não é o cerne da religião na sua essência. Um montante de pensadores, filósofos, sábios que foram religiosos em toda a história da humanidade negam, basicamente, essa tendência quantitativa, né, de querer reduzir a religiosidade apenas a um capricho de pobre, como ele coloca aí. E isso sem prejuízo desse papo de sociologia, porque se eu pegar Max Weber, se eu pegar um Ferdinand Tönnies, se eu pegar, sei lá, um Rodney Stark, se eu pegar muitos sociólogos que pensaram a questão da comunidade, da sociedade, da religião, da cultura e de outras coisas, eles vão falar, eu posso pegar o próprio Max Weber, ele vai falar que a religiosidade tem uma influência devastadora no âmbito da cultura e da sociedade política e da economia. Nós temos um livro de um clássico da literatura sociológica chamado A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. E olha que um livro que é muito citado pelos protestantes para dizer, olha só, o capitalismo gerou riqueza, mas se eles observarem nas entrelinhas, Max Weber foi bastante crítico do protestantismo. Mas vamos lá. Não têm recursos e são altamente limitadas enquanto aquilo que elas podem promover em uma sociedade. E veja uma coisa interessante. O fato, por exemplo, dessa coisa que ele está falando da segurança de suas vidas, da segurança, vamos ser sinceros, você acha que você tem segurança plena de sua vida? Você acha mesmo que você tem segurança plena de sua vida? Digamos que você viva realmente num país desenvolvido, né, do país do bem-estar social, dentre outras coisas. Ele parte da pressuposição de que países ricos não têm mazelas sociais. E não são poucas não, tem muitas mazelas sociais. Mazelas sociais de vários níveis. Com certeza são de níveis diferentes dos países pobres. Tá? Nós temos evidentemente a luta pela sobrevivência, nós temos, claro, um país com menos recursos e assim sucessivamente, estados corruptos, dentre outras coisas, e muito mais. Porém, isso não significa que a Alemanha, que França, que Suécia não tenham problemas sociais. Tem problemas sociais e até gravíssimos. Problemas relacionados à migração, problemas relacionados à depressão, problemas relacionados à falta de comunidade mesmo, né? Dentre outras coisas. Eles podem não ter os problemas dos países subdesenvolvidos, mas eles têm outros problemas. E a própria crise da Europa da atualidade, uma crise cultural profunda. A Europa da atualidade é sombra daquilo que foi a Europa religiosa, a Europa cristã. É uma sombra. Eu acho que nós não teremos mais um Shakespeare, nós não teremos mais um Chesterton, não teremos mais um Cervantes, não teremos mais um Dante Alighieri. São pessoas que surgiram dentro de culturas religiosas. Nós não teremos um Santo Tomás. Nós não teremos nada. O máximo que temos é uma legião de Antônio Mirandas. Legião de ateus medíocres. De ateus tolos. De ateus filosoficamente rasos. E que acham que a finalidade última da nossa vida é ficar rico e ter bem-estar social. Vocês acham mesmo que isso é a vida para todo mundo? Vocês acham mesmo? Eu digo para vocês, é por isso que a Europa mediocrizou enquanto sociedade e cultura. Porque hoje é o padrão médio europeu. Pensar no bem-estar social. Não ter aposentadoria e bem-estar social, pronto. Vou morrer, vou me matar. Basicamente isso. Vamos lá. E conforme a sociedade, as pessoas em si vão escalando nos degraus da economia, do bem-estar, da educação, da saúde, e tendo menos preocupação com infortúnios do dia a dia, a religião
vai deixando de ser presente. Outra coisa que as pesquisas revelaram é que conforme o grau de instrução da pessoa, por exemplo, se a pessoa não tem ensino médio, se a pessoa tem ensino médio, se a pessoa tem ensino superior e por aí em diante, conforme o grau de estudo da pessoa vai aumentando, menos religiosa as pessoas tendem a ser. Veja uma coisa aqui, que aqui certas variáveis também foram negadas. Primeiro, nós temos que saber que nível de instrução está sendo dado às pessoas. E o que está sendo dado às pessoas nas universidades, nas escolas, etc. Nós somos uma sociedade dominada pelo Estado secular. O Estado secular é que preestabelece a educação que é dada dentro das escolas. Logo, evidentemente que dentro de uma instrução instaurada pelo Estado secular, você tenderá a pensar de uma forma secular. Aqueles elementos que engendravam a cultura religiosa foram, de fato, destruídos da vida pública. Então é neste sentido que nós temos que pensar. Não é necessariamente um sentido espontâneo, como ele coloca, de que, olha, agora virei próspero e pronto, virei ateu. Isso não existe. Eu mesmo, em anos de estudo na minha vida, e mais ou menos 3.000 livros de uma biblioteca, eu me tornei católico. Eu era ateu, ou pelo menos eu tive uma fase ateia, e eu posso dizer para vocês, eu teria muito mais argumentos do que essa baboseira de dizer que países mais ricos são menos religiosos. Porque minhas preocupações eram eminentemente filosóficas. Não era uma preocupação puramente circunstancial, terrena. E vejam que prosperidade econômica pode também ser uma ilusão em muitos aspectos. Porque a prosperidade econômica nem sempre acompanha a prosperidade cultural e espiritual dos povos. Muitas vezes, certos povos são decadentes no âmbito da prosperidade econômica. Eu pergunto para vocês uma coisa. Hoje em dia, sei lá, na Suécia, na Dinamarca, o que é que se produz de cultura do ponto de vista intelectual? Tudo bem, o Brasil também é um país insignificante. E eu digo que o Brasil hoje em dia se tornou um país insignificante porque ele se tornou mais secular. É um país onde os grupos políticos só pensam em dinheiro, como ele. Não penso mais em estudar o Brasil, em ver o que o Brasil perdeu nesse processo de industrialização. E não foi pouco que o Brasil perdeu, não. O Brasil perdeu sua arquitetura, perdeu sua história, perdeu tudo. Pra o quê? Pra você ficar se entupindo de merda? Ficar se entupindo de quinquilharia? Evidentemente aqui que eu não estou dizendo que nós teremos que ser condenados à miséria. Porém, nós temos que pensar que, além dos aspectos estritamente da prosperidade econômica, existem também aspectos espirituais que são importantes num povo, e numa civilização e numa cultura. E a incapacidade mental deste cara é uma coisa que me assusta. Porque ele é realmente muito burro, ele é burro mesmo, ele não se dá conta disso, ele não tem luzes intelectuais. Na verdade, o que acontece é que o cara é um rebarbado, é um cara que ficou putinho com religiosidade, talvez ele fosse católico, protestante, não sei o que aconteceu na vida desse cara. Então ele pegou uma bandeira e praticamente os vídeos dele só falando de Deus. Basicamente isso. Um ateu que fala mais de Deus do que muitos religiosos por aí. Por exemplo, em pessoas com ensino médio e pessoas com ensino superior, a disparidade entre ter religião ou não é quase 20% menor entre aqueles que possuem ensino superior em relação aos que têm ensino médio. Claro, você entra numa universidade cheia de marxista, de comunista, de ateu, de secularista, de liberal. O que você vai esperar disso? Se você não tiver uma formação em casa, uma formação intelectual esmerada, então você vai ser contaminado, evidentemente, por esse ambiente. Isso é uma tendência. Então aqui, quando se fala de economia, se nega inúmeras outras variáveis que acompanham a economia. A cultura, a escola, as universidades, a mais mídia, né? As estruturas do pensamento ideológico que legitimam certos sistemas políticos, econômicos, etc. Ah, meu Deus, vamos lá ver besteira. Besteira. Muitos pesquisadores olham, por exemplo, anomalias como os Estados Unidos, que fogem um pouco a essa regra, e atribuem a causa dos Estados Unidos ser um país religioso e bem sucedido em vários desses rankings, com coisas, por exemplo, como a desigualdade, que é relativamente alta nos Estados Unidos em comparação aos países desenvolvidos. Ou seja, a desigualdade nos Estados Unidos é atribuída por muitos pesquisadores como uma das causas fundamentais para essa disparidade. Agora vamos falar um pouco do Brasil. Ai, meu Deus, que besteira. Nós temos que entender uma coisa. O que faz aí dos Estados Unidos ser um país
ainda religioso, né, com influência protestante, mas também católica. Nós temos 25% de católicos nos Estados Unidos, ou seja, um quarto da população americana é católica. E mais, se nós analisarmos que as igrejas protestantes, em geral, elas são fragmentadas, isso faz do catolicismo a maior religião dos Estados Unidos. Claro que nós não estamos falando dos 75%, né, restante da população. Claro que quando falamos de protestantismo, não existe protestantismo, existem protestantismos. Mas a igreja unificada, por assim dizer, um quarto da população americana é católica. E nós temos um outro aspecto. A despeito da expansão do Estado secular nos Estados Unidos, né, a despeito do secularismo, da cultura de massa, que é própria também da sociedade americana, e que a sociedade americana quer transferir para o mundo inteiro, no entanto, você tem certos núcleos comunitários que são muito fortes nos Estados Unidos. E são esses núcleos comunitários que são envolvidos, inclusive, com questões religiosas, é que preservam, de certa forma, uma resistência contra o próprio secularismo que foi criado pelo Estado americano, né, pela sociedade americana. Tá? Então, é esse o ponto. Tá? E a religiosidade americana, ela já está atrelada também a um certo caráter secular. Porque quando nós falamos aqui de religião e secularismo, nós temos que entender uma coisa. A religião e o secularismo, eles podem coexistir. Só que eles coexistem numa situação tal em que se aceita um Estado que reivindica uma neutralidade religiosa, como no caso dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tem alguns núcleos comunitários fechados ali, né, que vivem as suas crenças religiosas, as suas comunidades fechadas que assumem aqueles elementos religiosos. Bem diferente, por exemplo, do Brasil. O Brasil, durante muito tempo, era um país literalmente católico. E o que significa na prática? Significa que a cultura social, a cultura política e a própria legislação era remodelada pelo catolicismo. Era remodelada pelo catolicismo mesmo. O catolicismo fazia parte da vida pública da sociedade. Ao contrário dos Estados Unidos. Talvez nos Estados Unidos você pode ter um ethos protestante, um conceito de ética protestante que possa influenciar as instituições, mas não necessariamente uma teologia. Já nas sociedades católicas, e para falar do Brasil, Espanha, Portugal, Itália, a catolicidade era uma coisa da vida pública mesmo. Não é o secularismo americano. Então são esses contornos que explicam muitas vezes não somente um processo de religiosidade de um certo povo, como também um processo de resistência a esse processo secular. E que não podem ser simplificados apenas por uma bobajada, de uma babaquice, de meramente uma avaliação economicista. Porque os próprios Estados Unidos mostram que, de fato, país rico pode ser país religioso como um país laico, dependendo, inclusive, do processo histórico de cada país. Luxemburgo, por exemplo, é um país riquíssimo e é um país oficialmente católico. Tudo bem, podemos dizer que atualmente, como o processo de secularização é uma constante na Europa e obedece a inúmeras variáveis que não necessariamente econômicas, né? Então, mesmo assim, um país tradicionalmente católico ficou rico. Simples assim. Vamos lá. O que esperar de um país onde tem uma igreja, uma instituição religiosa em cada esquina? Aqui mesmo onde eu moro, na esquina tem uma igreja. Se eu abrir o portão de casa, eu dou de cara com uma igreja. A cada esquina você vê um templo religioso. Então, são muitas pessoas que se declaram religiosas no nosso país. Se você desce no aeroporto do Rio de Janeiro, uma das cidades mais famosas do mundo, você vai encontrar uma estátua gigantesca de um dos maiores símbolos religiosos de todos os tempos, o Cristo Redentor, que representa a figura de Jesus Cristo, o maior garoto propaganda da maior religião do mundo, o cristianismo. O que você espera numa nação dessa, numa nação altamente teocrática, com um governo teocrático? Ai, meu Deus do céu, como é que você tem capacidade de falar merda, Antônio? Vai estudar a Constituição Federal, meu filho. Você não sabe nada. Você acha que ter uma igreja na porta na frente da tua casa é teocracia? Teocracia onde no Brasil? O Brasil é um país laico desde 1891. É um país que colocou a separação entre a igreja e o Estado, embora, claro, essa separação institucional que houve entre a igreja e o Estado no Brasil em 1891, embora ela tenha sido colocada legalmente, ela não surgiu de uma hora para outra. Porque a sociedade e a igreja eram unidas em 1891, com todos os defeitos que a igreja do Império Brasileiro tinha, evidentemente. Mas a cultura católica existia.
E ela não pode ser jogada na lata do lixo de uma hora para outra. Agora, quando esse cara fala de teocracia, primeiramente, você não sabe a diferença entre um Estado democrático de direito constitucional como o brasileiro e uma teocracia. Vou te falar o que é uma teocracia. A Arábia Saudita é uma teocracia. O Catar é uma teocracia. E detalhe, tem um IDH altíssimo. A qualidade de vida na Arábia Saudita é muito boa. A qualidade de vida no Catar, no Kuwait, é muito boa. E aí? São países teocráticos, países onde pega o quê? A legislação islâmica estrita, né? A legislação islâmica estrita e aplica isso na vida social. Antônio, você só fala besteira, cara. Você só fala merda, cara. Lógica de embusteiro complexado de país de terceiro mundo. Se existe uma igreja evangélica na rua, isso é sinônimo de teocracia. Se existe influência religiosa na política, ainda que essa política seja oficialmente laica, ainda que essas igrejas, embora tendo influência no âmbito dos lobbies políticos, mas não fica fora disso, no entanto, até o dado momento, onde é que está a teocracia? Onde é que está uma legislação civil teocrática no Brasil? Nós temos o Código Civil. E detalhe, o Código Civil atual foi praticamente adulterado pelo STF, que colocou casamento gay, por exemplo, no caso a lei do divórcio de 1977. Quer dizer, o ano do meu nascimento. Onde é que está a teocracia aí? Durante um século, mais ou menos, vamos pegar de 1891, mais ou menos quase um século, né? De 1891 até 1967, um dos grandes combates que a Igreja Católica teve no sentido da defesa do casamento foi contra o divórcio. Divórcio que vingou e que hoje em dia as famílias brasileiras foram completamente devastadas. Tão devastadas que tem estatísticas aí que o número de mães solteiras hoje em dia praticamente é, se não é a maioria, mas é muita coisa em algumas regiões do Brasil. Porque o casamento foi destruído, tudo foi destruído. Então, sabe, vamos lá, vamos besteira, vamos ver até onde vai minha paciência. Com líderes religiosos assumindo posições em relação ao governo. Você espera o quê? Chegar numa cidade dessa e não ser assaltado, né? Você espera chegar em uma comunidade e ver as pessoas sem nenhum tipo de dificuldade financeira. Você espera ver os hospitais a pleno vapor. A educação bombando, os alunos do ensino ocupando as primeiras posições no ranking mundial. Não é isso que você espera de um país como o nosso, altamente religioso? Cara, para de falar merda, cara. Você não conhece nem o sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro é secular, é laico, tá? Secularizado, laicizado, totalmente laicizado, influenciado inclusive por ideias marxistas ou ideias liberais e que não tem nada a ver com religiosidade. Inclusive, durante muito tempo, os melhores colégios do Brasil eram católicos. Quando não eram católicos, aqueles colégios perebas meio adventistas, que pelo menos tinham uma certa organização, e olhe lá. Então ele parte da pressuposição idiota, imbecil, de que se o brasileiro vai à igreja, se o brasileiro frequenta, sei lá, uma igreja evangélica ou uma igreja católica, então necessariamente ele cumpre todos os postulados daquela igreja evangélica ou daquela igreja católica e que não existe uma sociedade secular que está correlacionada a esses núcleos religiosos que hoje são fragmentados, que são privatizados, porque essa que é a questão da essência da religião no mundo secular, ou seja, a privatização da religião, ou seja, a religião fica naquele núcleo. Claro que você pode ter uma manifestação à lei, principalmente no caso dos evangélicos, eles são mais ativos. Agora os católicos, coitados, os católicos brasileiros aceitaram o secularismo da maior cara dura mesmo, da maior falta de vergonha na cara. Mas a educação é controlada pelo Estado. E o Estado brasileiro, ele é um Estado secular. E sendo um Estado secular, ele coloca várias agendas que são completamente anticristãs. E detalhe, é um dos piores sistemas de educação do mundo. Então você vai dizer que a culpa do sistema educacional brasileiro é dos religiosos, quando na verdade quem forma toda a grade curricular do MEC, tá, das universidades, são pessoas ateias, secularistas como você, senhor Antônio Miranda. Quem forma hoje em dia a opinião no Brasil é o Estado secular, é a cultura liberal, e quando não é liberal é socialista. Você tem uns núcleos de resistência, católicos cada vez mais minoritários, protestantes, e o protestantismo tem um problema muito sério. O protestantismo não tem unidade nenhuma, não tem projeto político.
O projeto político protestante, por assim dizer, no Brasil, que eles chamam de conservador, o que é o conservador? O conservador é aquele que fica resistindo. Mas ele não tem projeto, ele não tem contraproposta. E se existe uma coisa que está muito fora do Brasil, é um Estado teocrático. Até porque um panaco, você não sabe nem o que é isso. Mas isso, infelizmente, não acontece. E isso é um paradoxo. Para muitos líderes religiosos, muitos apologistas entram em parafuso e não aceitam esse fato. Recentemente no canal fiz uma resposta ao Dr. Rodrigo Silva que é mentira, é uma falácia dizer que não existem nações sem o conceito de Deus e civilizações, né? Mostrei lá o exemplo do toteísmo, o exemplo da tribo brasileira, dos pirahãs, tudo isso aí, esse vídeo que vocês podem conferir aí no card, tá? Sempre a mania do Antônio Miranda de mentir. Essa história dos pirahãs que eu já vi e de muitos outros povos é o seguinte: esses povos são povos animísticos. O que são os povos animísticos? É que eles são tão primitivos do ponto de vista das concepções metafísicas que eles acreditam tão somente em uma certa magia, por assim dizer, da natureza. Então, por exemplo, existem certos povos que não têm, por exemplo, a concepção ocidental, a concepção cristã de Deus. Eu poderia dizer que até mesmo nos povos orientais essa concepção cristã de Deus é estranha. Por exemplo, o budismo. O budismo não tem uma concepção de um Deus pessoal. Mas vão dizer que os budistas são necessariamente ateus? Que eles não têm uma estrutura metafísica? Eles têm. Na verdade, até o ateísmo tem estrutura metafísica. Mas vamos lá. Então, quer dizer, ele faz esse tipo de comentário babaca porque ele não conhece o que é a cosmovisão dentro do plano da religiosidade ou do plano da manifestação de misticismo desses povos. Porque a essência do Antônio Miranda é ficar sempre negando, e nada mais do que isso. E aqui ele parte da pressuposição de que se o nosso povo declara-se nominalmente religioso, isso é prova de que essa religião necessariamente influencia a política. E hoje não é assim. Poderia ter sido isso nos anos 60, nos anos 70. Por exemplo, um padre católico, um bispo católico, tinha muito poder. Se ele dissesse, por exemplo, que não era para votar daquele cara, ninguém votava. Hoje em dia não. Mesmo um sujeito que é um bispo fajuto, tal do bispo Macedo, lá da Igreja Universal, mesmo que ele indique um quantum de voto eleitoral, só que esse quantum é restrito ao que é os membros da seita dele. E assim sucessivamente. Pode ser que os evangélicos articulem, etc. E mesmo assim, todos esses pastores evangélicos não querem uma sociedade teocrática. Eles são adesistas dessa sociedade capitalista, dessa sociedade laica, dessa sociedade de consumo, dessa sociedade de cultura de massas, etc. Se existe alguém que colabora para o secularismo, ainda que aparentemente quer combatê-lo, é o protestantismo. E o catolicismo brasileiro, que foi praticamente destruído por dentro, não surte nem de longe como uma ameaça ao Estado secular. Nem de longe. Mas vamos lá. Porém, aqui a questão é outra. Eu estou falando de nações com a maioria de pessoas irreligiosas ou que se declaram ateias. E segundo a lógica dos apologistas, nós deveríamos ter em países altamente religiosos uma qualidade de vida maior. Nós deveríamos, com a presença de deuses ou Deus, uma qualidade de vida incomensuravelmente superior à dos países ateístas. Então agora eu quero mostrar para vocês alguns dados, tá? Eu quero falar para vocês alguns dados interessantes. Por exemplo, nós temos a Suécia, tá? Com 73% até 85% da população, dependendo da pesquisa que você vai olhar, se declarando não religiosa ou ateias de fato. E a Suécia, meu Deus do céu, Suécia não serve de modelo para nada. É país campeão de suicídio, campeão de aborto, campeão de tudo que é putaria, meu. Ah, pelo amor de Deus. Quem é que troca? Olha, eu não trocaria o meu buraco pela Suécia, com todos os confortos que os suecos têm, mas vamos lá. A Suécia, ela empata com o Reino Unido em 14º lugar na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano. O Reino Unido, por sua vez, ele tem quase 70% da sua população se declarando não religiosa ou ateia. E daí? Isso é prova de que, de repente, o IDH humano tem a ver com religião e religiosidade? Eu não entendi isso. Porque todo o processo econômico da Inglaterra, o processo político inglês é formado em bases religiosas. Nós estamos aqui vendo uma seguinte falácia, de que hoje, realmente, nós temos um processo de secularização cada vez mais radical, um processo de expulsão da religião da vida pública, um processo também de estatização da cultura, quando não a massificação da cultura pelo mercado, enfim. Tá?
nós temos esse processo que é um processo de deterioração também. Então quer dizer que agora que os ateus herdaram todo aquele arcabouço econômico, político e social que foi criado pelos religiosos, porque foi criado pelos religiosos, pelo menos até 100 anos atrás a Europa ainda era religiosa. Então quer dizer que nós vamos agora dizer que os religiosos é que são os medíocres e tudo mais. Quem pegou no pesado foram os religiosos, não foram os ateus. Os ateus, no meu entender, talvez no plano da Europa, parecem, sabe o quê? Aqueles novos ricos que herdaram tudo bonitinho e que vão jogar tudo a perder. Por quê? Porque existe um vazio espiritual. Pô, mas tá muito engraçada a cara desse homem. Olha só a cara de energúmeno. Você parece que o demônio tá saindo do couro. A China, segundo essa pesquisa, tem 90% da sua população se declarando não religiosa, tá? Mas em compensação, campeão universal da violação dos direitos humanos, fuzilamentos sumários, tortura, perseguição política, uma ditadura comunista que idolatra o Mao Tse Tung quase como um semideus, né? Isso você não fala, não? E isso porque nós temos que entender que o processo da prosperidade chinesa é um processo recente, e isso porque, evidentemente, que ele negligenciou 50, 60, 70 anos de ditadura comunista que matou mais ou menos 70 milhões de pessoas. Mas enfim, né? Quando a gente fala dos podres do ateísmo, eles começam a ficar pirados também. Que a religião não tem tanta importância na sua vida. E eu nem preciso falar que a China disputa com os Estados Unidos o topo do mundo como uma das nações economicamente mais prósperas. Prósperas em que sentido? No sentido de que tem trabalho semi-escravo? No sentido de que tem uma situação completamente desabonadora com o trabalhador? No sentido de que existe repressão à liberdade religiosa na China? Veja que ele não tem critério algum para avaliar. Simplesmente o critério dele se resume: existem países ricos que se secularizaram, logo eles são melhores do que países religiosos. Basicamente isso. Porque certos países religiosos, evidentemente, não seguindo essa lógica, essa dinâmica, por assim dizer, de um capitalismo mais desenvolvido, logo eles são mais atrasados e blá 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 e aquela coisa toda. Mas enfim, vamos lá. A Austrália, galera, com 63% da sua população se declarando não religiosa, ocupa o segundo lugar no índice de desenvolvimento humano. Até aqui nada, mas vamos lá. A República Tcheca tem 72% de não religiosos. A Estônia, 60%. Olha, a República Tcheca passou também por anos de ditadura comunista, de destruição de religião, de matança de religiosos, etc. Isso você ignora, evidentemente, né? Que, na verdade, o ateísmo foi imposto na base da porrada e agora, claro, é uma população completamente secularizada na base da porrada e que acabou herdando todos os malefícios de uma ditadura comunista. Vamos lá. A Dinamarca, galera, tem 61% e ocupa o quarto lugar no índice de desenvolvimento humano. Que grande merda, Dinamarca, o paizinho. Sabe esses países insignificantes? Tudo bem, é um país que tem um padrão de vida alto e tudo, mas é só isso. É só isso. O que é Dinamarca na história da Europa? Vamos lá. A Finlândia tem 55%, a França 50%, a poderosa Alemanha tem 60% de não religiosos e ocupa a 6ª posição do IDH. Leiam aquele livro da Christiane F. lá vivendo no Bauhaus lá. Aquela coisa drogada e prostituída. Tem um livro que foi publicado no final dos anos 70, começo dos anos 80, que fala de uma menina que vivia no Bauhaus. O Bauhaus é um sistema de arquitetura horroroso criado por um sujeito chamado Walter Gropius. E inclusive o conjunto que ela vivia era o Walter Gropius. E você vai ver o processo da dilaceração familiar de uma família alemã, de uma mulher que até hoje usa drogas, pô. A mulher já está com 60 anos, nunca superou as drogas. Mas enfim, quer dizer, o que ele faz é o seguinte: é simplesmente reduzir a dimensão da humanidade apenas no plano econômico. Simples assim, quer dizer, fora do plano econômico não tem salvação, né? Mas vamos lá. Japão tem 60% de não religiosos. Aqui ele se repete de novo falando do Japão. Pô, o Japão que é viciado em pornografia, em hentai, essas merdas todas. Uma vez eu tava ouvindo uma história desse tipo, desse pessoal do Japão lá, que é milhões de pessoas solitárias, malucas, completamente malucas, viciadas em videogame, coisas assim bizarras no Japão. Coisas assim completamente bizarras que foram inclusive criadas por essa cultura de massa, essa cultura de consumo de massa. E que inclusive ameaçaram destruir a própria cultura japonesa. Diga-se de passagem.
A Coreia do Sul tem 60%. A Noruega, galera, tem 62% de não religiosos e ocupa, adivinhem só, a primeira posição do ranking do IDH. Ah, meu Deus, Noruega, meu Deus, que país chato. Mas vamos lá, eu prefiro 1000 vezes viver numa vila de Toscana, mas vamos lá. Claro que tudo isso que eu falei, todos esses dados, podem variar conforme o ano da pesquisa ao qual você vai analisar, ok? Porém, é só coisa tipo assim, de mudar de primeiro para segundo, de quarto para quinto, é uma variação mínima nesse ranking aí, tá, galera? E o Brasil? O Brasil tem cerca aí de míseros 17% de não religiosos. Se você pegar esses países, que logicamente você já deve ter percebido isso, são todos países super desenvolvidos. Sim. E daí? Desde quando o fato de alguém ser rico e ser irreligioso invalida a religião? Eu ainda não entendi essa lógica. Porque eu conheço muita gente rica idiota. Como eu também conheço muitos países ricos que são cheios de ideias e projetos idiotas. Aliás, o que me parece muitas vezes nesses suecos, dinamarqueses e esses países nórdicos é que eles chegaram a um tal estado de torpor econômico, e isso sem prejuízo também de outros aspectos igualmente ridículos, que nós ibéricos, nós de tradição ibérica, jamais aceitaríamos. Regulamentações estatais absurdas, coisas assim das mais bizarras, né? E esse sujeito aí mostra o sentido do perfeito idiota latino-americano que tem complexo de inferioridade de país rico. Não importa o que esse país rico ofereça em matéria de civilização. Não importa se esses países ricos têm enormes problemas sociais, até mesmo dentro do seu IDH. Não importa. O importante é que, se é um país pobre e religioso, pronto, invalidou a religião. Como se a religião não tivesse história, como se a religião não tivesse passado, como se a religião não influenciasse até mesmo nesse sentido de prosperidade que ele está falando. Porque dentro do sentido ético, do sentido moral, do sentido institucional, quem criou todas as bases civilizacionais, inclusive no âmbito econômico, foi o Ocidente cristão. Mas não, vamos apagar a história e só ficar aqui no secularismo, que, vamos ser sinceros, para mim o secularismo é a expressão máxima da decadência. Por quê? É só você fazer uma comparação cultural entre o que o secularismo produz e o que se produziu a religião. Evidentemente que esse pessoal não vai responder isso, porque esse pessoal não conhece nem mesmo a história da religião. O que a religião inspirou na civilização do Ocidente? E que com certeza não foi somente encher o cu de dinheiro. Desculpa a expressão chula aqui, que tem muita gente que não gosta de palavrão, mas eu acho que essa expressão realmente se adequa. Mas vamos lá. E se você for olhar, por exemplo, o índice de educação de cada um desses países, eles vão estar nas primeiras posições. E se você for olhar listas separadas, indicadores separados de cada um desses países, por exemplo, assim, você pega a Finlândia, pega o Canadá, pega a Noruega, você meu Deus, que países chatos. Na lista de países com a melhor educação básica, você vai ver que muitos deles aparecem lá. E muitos aparecem nas primeiras posições. Se você for olhar o índice de corrupção desses países, muitos vão ter uma corrupção baixíssima ou praticamente inexistente. O índice de violência desses países eu não preciso nem comentar, é baixíssimo. Muitos estão na lista e ocupando o topo dela como os países mais pacíficos do mundo. E algumas dessas cidades, desses países, são consideradas os locais mais pacíficos do mundo. Investimento em tecnologia, você pega uma Coreia do Sul, um Japão, uma Alemanha, uma China. Eu não preciso nem comentar com vocês que todos esses países investem pesado em tecnologia. A maioria, se não todos eles, têm uma economia fortíssima. Sim, e daí? Vamos analisar essa questão da chamada tecnologia. Se nós analisarmos pelos argumentos sociológicos, a tecnologia pode nos trazer facilidades, mas pode também trazer problemas. Traz problemas para os japoneses, traz problemas para os alemães, traz problemas para os sul-coreanos. Enfim. Por outro lado, sobre a questão da relação entre violência e religião. É verdade que muitos desses países são extremamente pacíficos, né? Até porque os nossos problemas relacionados à violência, nós temos que entender uma coisa. Por que o Brasil é um país tão violento, apesar de se declarar religioso? Essa é a pergunta que nós temos que ser assertivos, né? Primeiro porque nós tivemos um processo de desagregação social com a industrialização. Nós estamos num processo de transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Mas a pergunta que não quer calar é: se houvesse essa correlação que ele está falando entre riqueza e violência, pela lógica, talvez o Brasil pudesse ser um país menos violento, porque se nós analisarmos pelo índice econômico,
nós temos um padrão de vida teoricamente melhor do que nossos avós e bisavós. Porque, por exemplo, na época de nossos avós e de nossos bisavós, o Brasil era um país menos violento. E hoje é um país mais violento. Porque, primeiro, quando observamos a desagregação social causada pela industrialização, causada pelo inchaço das cidades, nós temos também uma quebra de paradigma de uma sociedade para outra. Nós tínhamos uma sociedade que havia o sentido de comunidade. Se você pegar, por exemplo, no campo, tudo bem, as pessoas eram mais pobres, mas as pessoas eram extremamente honestas. Havia pobreza, mas havia religiosidade verdadeira, ou seja, quer dizer, a educação religiosa realmente fazia parte daquela vida, daquelas pessoas, tá? E o que aconteceu? Essas pessoas foram para as cidades, elas perderam as suas raízes culturais, elas perderam as suas raízes, por assim dizer, de comunidade, para viver o quê? Num ambiente de individualismo, num ambiente de o quê? De uma sociedade atomística, que é a sociedade urbana industrial ou a sociedade urbana comercial pós-moderna. E mais além, você tem também uma sociedade que é muito pobre, mas também que é uma sociedade cheia de estímulos consumistas, cheia de estímulos econômicos. Pense, por exemplo, numa criança que vive numa baixada e vê uma propaganda de uma Nike, uma propaganda de um sapato, uma propaganda de qualquer coisa que a sociedade de consumo estimula a ele querer, que induz a querer. E para aquelas pessoas, se elas não tiverem uma contenção do desejo, porque, por exemplo, na sociedade do campo, você tem a religião, e a religião te ensina, olha, nem tudo na vida é você ter um sapato Nike. Nem tudo na vida é satisfazer todos os desejos. Nem tudo na vida é simplesmente você se entupir de presentes, ou de, sei lá, de brinquedos, ou então de computadores, ou de carros, e etc. Então você tem toda uma sociedade que foi redesenhada no sentido de uma disciplina moral, de uma disciplina ética, de um conceito finalístico que não é econômico, para uma sociedade materialista, uma sociedade economicista, só que uma sociedade também desagregadora, etc. E aqui se explica o problema da violência no Brasil. O problema, por exemplo, de muitas crianças buscarem o tráfico, de muitas crianças, de muitos adolescentes buscarem o crime. Por quê? Primeiro, porque é uma sociedade em que muitas vezes os salários não compensam o que é de fato oferecido na gama de oportunidades que são vendidas, por assim dizer, sem prejuízo também da desestruturação familiar, sem prejuízo da desestruturação do espaço urbano e assim sucessivamente. Então existe uma somatória de variáveis que explica a violência, como também existe uma somatória de variáveis que explicam o quê? Que certos países são pacíficos. No caso da Dinamarca, Noruega, sim, o IDH influencia, evidentemente. Ninguém vai sair roubando por aí. Mas pegue, por exemplo, um sujeito que é um imigrante, que é um miserável lá, e está tentando se inserir na sociedade da Noruega, da França, da Alemanha, etc. Os índices de violência dessa pessoa. Porque hoje em dia a migração na Europa é um problema. Veja que eu não sou contra, por favor, não vou nem discutir o mérito se eu sou contra, por favor, que eu não tenho nem opinião formada sobre isso. Mas eu estou analisando o aspecto sociológico. O aspecto sociológico de pessoas com culturas distintas, tá? Culturas distintas do europeu, que tenta se inserir, por exemplo, no chamado sistema de bem-estar europeu, tá? E que sentem também até meio marginalizadas nesse processo. E que vivem em situações que, comparados aos seus países de origem, com certeza são melhores. Mas, em contrapartida, dentro da Europa, eles são párias. E sendo párias, eles se tornam um fator de subversão social. Tanto é verdade que você tem, de vez em quando, dentro dos subúrbios de domínio árabe, na França, uma explosão de revolta, uma explosão de briga, etc. Por quê? Porque existe muita insatisfação social. Insatisfação no sentido da inserção social. Porque o magrebino, o descendente árabe, o muçulmano lá que está se integrando na sociedade francesa, ou na sociedade alemã, no caso os turcos, e assim sucessivamente, ele não se sente inserido naquela comunidade. Existe uma quebra de paradigma de identidade, de comunidade. E isso explica muito mais o conceito da violência do que propriamente o fator econômico. Mesmo no Brasil. E nós temos que entender uma coisa muito básica. O fato do brasileiro se declarar religioso, o fato de alguém na cadeia se declarar religioso, não significa necessariamente que ele cumpra os preceitos daquela religião, porque a nossa sociedade já é também radicalmente secularizada. Quem forma a opinião na TV, na rádio, dentre outras coisas,
é a mídia, é a escola, é a universidade. A escola é cheia de professor semi-analfabeto marxista, porra. Ou vocês encontram professores fundamentalistas evangélicos que querem um Estado teocrático no Brasil. Para com isso, isso é uma besteira mental. Não existe esse Estado teocrático imaginário dos ateus. O Brasil já é um país altamente secularizado. Mesmo a forma mentes da religiosidade da atualidade, ela é secular justamente porque ela já é vista dentro do ambiente de privatização da fé, de individualismo da fé, que já não é a tradição religiosa cristã genuína. Mas vamos lá. O índice de desigualdade social é mínimo. Então, galera, o que eu quero dizer pra vocês, o que eu quero deixar claro pra todos vocês, ateus ou religiosos que estão assistindo o vídeo, agnósticos também, seja lá o que for, você que está assistindo esse vídeo, todos os países que têm uma ótima educação, uma boa saúde, política pública de qualidade, têm uma economia sólida, investimento em tecnologia, são países pacíficos, ou seja, pouco violentos, a maioria deles, se não, eu não vou dizer todos, mas virtualmente todos, porque tem uma exceção ou outra ali, são países menos religiosos, são países com um número de ateus altíssimos em relação aos outros países abaixo no ranking. Aqui é a falsa correlação. Porque nós temos todo um processo histórico que foi criado a partir desses países e que não foi criado por pessoas que são irreligiosas, foi justamente o contrário, foi criado por pessoas religiosas. A Suécia é um país tradicionalmente luterano, a Dinamarca também, a Alemanha é um país metade católico, metade protestante, a Espanha, Portugal e assim sucessivamente são países de tradição católica, que hoje estão lamentavelmente muito secularizados. Mas veja, a secularização é um processo posterior à prosperidade econômica e não anterior. Então nós temos que entender que a secularização, tal como ele está falando, de pessoas cada vez menos religiosas, é um processo de 50 anos para cá. Não é um processo que criou essa riqueza. Isso aqui é uma falsa correlação. E dá para entender, porque ele é só um propagandista, ele é só um palpiteiro, e nada mais do que isso. Vamos lá. E o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: essa falácia de que nós necessitamos de religião para sermos um país forte, um país feliz, um país saudável, um país desenvolvido de verdade, que dá oportunidade para todos, que nós necessitamos de religião para isso, é mentira. Não, meu caro, mentira é você vender a ideia de que a irreligiosidade vai nos levar à prosperidade. É justamente o contrário. A irreligiosidade também gera problemas. A começar pelo fato de que uma sociedade que só pensa na riqueza, que só pensa no bem-estar, é uma sociedade medíocre. A sociedade de massa liberal da atualidade é uma sociedade medíocre. É uma sociedade decadente. É uma sociedade que adota cachorro em vez de criança. Dinamarca, Suécia, França, Alemanha estão com problema de ter filho, problema de ter família, com toda a pujança e riqueza que tem. E sabe por quê? É uma questão cultural também. Tem a questão do encarecimento do estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social na Europa é muito caro. Mas tem também a questão, sabe o quê? De projeto de vida. É o projeto do momento. Aliás, eu gostaria até de indicar para vocês uma obra interessante de um americano chamado Richard Weaver, chamado As Ideias Têm Consequências, que ele fala sobre justamente o povo americano nesse sentido. Que o grosso do povo americano virou uma espécie de nominalista, fica preso sempre a uma questão puramente temporal. Não existe mais projeto de futuro, não existe mais projeto de passado. E eu digo, o ateu de país desenvolvido consegue ser tão medíocre como o ateu de país desenvolvido. Mas vamos lá. Mentira! Porém, entretanto, todavia, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Como que o ateísmo pode salvar o Brasil, cara? Pode salvar o Brasil se o ateísmo ele vier através de uma política pública de qualidade. Se for feito investimento em educação, em saúde, investimento pesado em tecnologia. Meu caro, isso já acontece. É aí que está, meu caro. A educação pública brasileira é secular, é ateísta, é antirreligiosa. Eu não sei por que você está reclamando disso. Agora pense num país cuja situação econômica é precária. Um país onde existe um princípio de desagregação social profundo. E num país onde não tem moralidade alguma. Aí você chega lá, aí tem um ateuzinho bacana que diz que você tem que viver todos os seus desejos possíveis. Satisfazer todos os seus desejos, satisfazer a sociedade de consumo, satisfazer a prosperidade econômica, etc. Olha, uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida é alguém fazer a correlação entre IDH e felicidade humana.
É uma coisa ridícula isso. Suécia, Dinamarca, Noruega não são países felizes. Não estou dizendo que o Brasil seja, porque o Brasil também teve tanta hecatombe econômica, tanto problema econômico, tanto problema cultural, que realmente o Brasil está se tornando um país extremamente infeliz. O Brasil da minha época de infância era um Brasil muito mais feliz. E olha que não era um Brasil rico, não era um Brasil que nem metade da prosperidade que nós temos hoje. Da tecnologia, de outras coisas. Mas hoje é um país infeliz. Mas é um país infeliz por uma questão política, por uma questão econômica, por uma questão até mesmo de uma crise moral. E com certeza o ateísmo não vai resolver essa crise, ele vai piorar essa crise. Porque vai tornar o povo cada vez mais materialista, mais mesquinho, mais filho da puta do que já é. O brasileiro já é um materialista ateu prático. Ele pode dizer, eu acredito em Deus, mas a crença que ele tem em Deus, muitas vezes, muitas pessoas aqui no Brasil, é uma crença supersticiosa. É uma crença como se Deus fosse um amiguinho dele para fazer, sei lá, como se fosse o gênio da lâmpada. Que nem na Igreja Universal, que fala aquele pessoal lá que, olha, peça para Deus pra te dar prosperidade econômica. Essa é a mentalidade do brasileiro, porra. E que ponto difere da mentalidade do ateu? Do ateu que fica exaltando o IDH, porra. Vamos lá. Combater com unhas e dentes a corrupção, diminuir a taxa de homicídio, diminuir mais ainda a mortalidade infantil. Bom, o Brasil, de alguma forma, diminui a mortalidade infantil com todos os problemas que tem. E veja que não foi o ateísmo dos países desenvolvidos que fez isso. É isso que nós temos que entender. Da feita que nós temos países, por exemplo, que legalizam o aborto. Países que acham que a pornografia é uma coisa maravilhosa. Que a ideologia de gênero que você nega até a sexualidade, a ontologia do ser, né, é uma coisa louvável. Né? Dentre outras agendas políticas. Onde isso vai melhorar a nossa vida? Não vai melhorar em nada. Ou um país depressivo como a Suécia, ou como a Suíça, ou sei lá, como outros lá, França, Bélgica, tudo, que já está legalizando até eutanásia de criança. A criança está deprimida, quer se matar. Não, aplica lá uma injeção nela e acabou. Tá, onde é que isso vai acrescentar aos problemas que já temos, que não são poucos? Não vai acrescentar nada. Então essa ideia de que nós temos que ser ateus para ser ricos, nós temos que ser protestantes para ser ricos, nós temos que ser, sei lá, macumbeiros para ser ricos, é uma babaquice tremenda. Quem acha que a vida tem como fim somente a riqueza é uma pessoa estreita de mentalidade, uma pessoa muito burra. Uma pessoa muito burra. Vamos lá. Quando os brasileiros começarem a resolver esses problemas socioeconômicos, nós teremos uma nação mais próspera, uma nação mais rica, uma nação mais saudável. E o livre pensamento, o ateísmo, a não religiosidade ferrenha virá como consequência. De fato, ele tem razão num ponto. Porque tudo está se configurando para que nós viremos realmente uma sociedade materialista. E uma sociedade materialista é aquela mesmo que só se preocupa com dinheiro, só se preocupa com bem-estar, só se preocupa com mesquinharias, etc. Porque veja, se nós analisarmos, por exemplo, a estrutura da vida familiar dos suecos, dos noruegueses, dos dinamarqueses, dos americanos, dos franceses, não é das melhores. Não é das melhores. Com todos os aspectos pacíficos, entre aspas, que eles têm. Porque, claro, eles também têm uma burocracia extremamente severa, uma burocracia extremamente eficiente, que pode também conter certos aspectos, né, da vida social. Né? Claro que aqui caberia uma aula de sociologia, seria cansativa até. Né? E eu talvez nem responderia todas as questões que estariam implicadas no que está se colocando. Tá? Mas o processo da expansão, da industrialização, do capitalismo, da sociedade de consumo, é um processo também de desespiritualização da sociedade, de imanentização da sociedade e de um materialismo estreito, tal como esse débil mental defende. Nesse ponto ele está certo mesmo. Mas nesse ponto. Mas isso não quer dizer que nós sejamos mais felizes. Nós sejamos apenas o que? Um bando de depressivos cheio de quinquilharias. Basicamente isso. Porém, entretanto, todavia, se nós continuarmos a nos tornarmos um país mais violento, com uma péssima educação, com mais corrupção, com uma saúde péssima, com uma qualidade baixíssima, às vezes um atendimento inexistente, com uma corrupção que só cresce e assola os mais pobres. Corrupção inclusive de um partido secular, ateu como o PT. Um partido como esquerdista, secular, ateísta, com todas essas agendas de países desenvolvidos que está dominando o país. Não é mesmo, senhor Antônio Miranda? Não é um partido religioso que está no poder, é um partido secular, é um partido que quer nos viciar em bem-estar social.
E quando esse Brasil se tornar um país viciado em bem-estar social, vai se tornar um dos povos mais medíocres, vai se tornar mais medíocre que o sueco, mais medíocre que o dinamarquês do que o norueguês. Porque são povos, sinceramente, povos da Europa medíocres. Para mim, sinceramente, o que a Noruega acrescentou comparado, sei lá, à França, comparado à própria Alemanha, comparado à Espanha, comparado à Rússia? Até a Rússia tem mais contribuição na história humana do que a Dinamarca, a Noruega, ou então, sei lá, a Suécia, né? Vamos lá. Se isso continuar, a teocracia tende a continuar no nosso país. Ainda estou esperando essa tal de teocracia. Ô Antônio Miranda, você é muito burro, cara. Tem que ser dito pra você. Você não sabe nem o que é uma teocracia. Que teocracia? Que teocracia? Um dia desse estava lá, de que na escola lá do Rio de Janeiro, uma apresentação de Eguinha Pocotó. Que até o Eduardo Paes teve que demitir todos os diretores lá do colégio. Esse é o nível da escola brasileira. Onde é que está a religiosidade? Onde é que está, sei lá, ensino de catolicismo na escola brasileira? Nem igreja católica, nem ensino católico existe mais. As escolas católicas são totalmente secularizadas. São tão secularizadas que eu mesmo teria medo de colocar um filho lá, porque perderia a fé. Porque toda a educação brasileira está configurada para ser uma educação laica. Não está sendo configurado para ser educação religiosa. Essa teocracia só existe na sua cabeça. Porque você se acha um heróizinho de internet e você está brigando com a teocracia dos evangélicos. Rapaz, os evangélicos estão beijando a mão do Lula, cara. Vamos lá. É um prato cheio para os religiosos, para os líderes religiosos. Então troque os religiosos por os líderes da Liga Racionalista. Dá no mesmo. Eu digo, até pior, porque há grandes líderes religiosos, né? Mas eu não posso esperar o mesmo de ateu. Mas vamos lá. A reflexão que eu deixo aqui no final desse vídeo com você é a seguinte: você prefere viver em um país com uma péssima educação, uma saúde inexistente, um país extremamente corrupto, extremamente violento, porém altamente religioso? Ou você prefere viver em uma nação onde o seu filho vai ter uma educação de extrema qualidade, onde a saúde não será uma preocupação para você, onde os transportes não estarão lotados, onde a economia estará sólida e você terá um emprego, e onde a corrupção é praticamente inexistente? Vamos lá. Primeiramente, pressupor que nós somos corruptos porque somos religiosos, isso aqui é uma falácia, uma vigarice monumental. O Brasil não é esse país religioso que é vendido pelos ateus. O Brasil é um país muito mais supersticioso do que propriamente religioso. Porque um país religioso de verdade, e eu falo isso mesmo, porque houve sociedades religiosas de fato, católicas e até mesmo protestantes. Por exemplo, o povo norte-americano. O povo norte-americano tem uma forma de uma certa honestidade. O povo americano não gosta de mentir. O povo americano não gosta de meias delongas. É um povo muito direto ao ponto e assim. Por causa da cultura puritana, da tradição puritana. Alguém vai dizer que os protestantes americanos, como os católicos brasileiros, não estou dizendo o católico atual. O católico atual é bastante problemático. O catolicismo brasileiro é um catolicismo que está completamente destruído. Mas eu digo assim, o catolicismo dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, catolicismo de verdade, que havia comunidade, que a pessoa ia para a igreja todo dia, que a pessoa frequentava, conhecia seus pares. Vocês acham que essas pessoas eram desonestas, eram corruptas, eram ladronas? Evidentemente que não. O Brasil não é um país religioso do ponto de vista ético. O que nós temos são sombras de uma religião, são sombras de uma cultura que está decadente e que já tem muita pouca influência na vida política. Vide, por exemplo, esses bispos católicos da CNBB que votaram no PT e agora estão desesperados porque vai se legalizar o aborto. Eles, não, você está de sacanagem, porra. Você está de sacanagem. Isso mostra que um bispo católico hoje em dia não tem poder algum. Nos anos 20, nos anos 30, um bispo católico, se dissesse assim, olha, protestante não entra na minha cidade, protestante não entrava. Porque 99,9% era católico. Então vejam que até o conceito de autoridade religiosa está decadente no Brasil. Porque qualquer pessoa pode se declarar autoridade religiosa. E olha só os aventureiros que nós temos aí. Eu vou até contar uma experiência para vocês, que aqui no Pará existe um conservatório de música chamado Carlos Gomes, porque, não sei se vocês sabem, Carlos Gomes, o grande compositor Carlos Gomes, morreu no Pará, morreu em 1896 no Pará, e ele foi parte da fundação dessa escola, né, que é a Fundação Carlos Gomes. Aí eu estava entrando
no centro de um prédio histórico, é um prédio histórico bonito, diga-se de passagem, né? E é uma das melhores escolas do Brasil, matéria de música. E eu estava subindo lá e eu estava vendo uns painéis de pessoas que eram formandos em música, piano, violino, enfim, dos anos 40. Dos anos 40, de 1941, de 1939. Tinha até um retrato lá da Guiomar Novaes, que foi uma grande pianista brasileira. Claro que vocês todos não conhecem, vocês vivem dessa cultura de massa porca, com a Anitta, com esses vagabundos e vagabundas aí. Claro, vocês não conhecem mais o passado brasileiro. Mas eu posso dizer que eu conheço alguma coisa. Não tudo, mas eu gostaria de conhecer mais. E aí o que é que acontece? Sabe quem era Paraninfo? O Paraninfo seria uma pessoa homenageada para honrar o grupo? Era o bispo católico. Era o bispo de Belém, o arcebispo de Belém. Quer dizer, arcebispo participando lá para dar uma bênção pro pessoal. Isso era autoridade religiosa. E colocava na linha. Aí esse idiota veio dizer que o Brasil é corrupto, é vagabundo, é pobre porque é profundamente religioso. Não existe essa correlação. O que existe essa correlação é que nós temos enormes deficiências no âmbito da nossa modernização, uma modernização extremamente destrutiva, extremamente prejudicial à moral do país, à psicologia do país, etc. Né? Problemas muito peculiares que explicam, por exemplo, as inúmeras questões que envolvem não somente o ethos do brasileiro, e como ele modificou durante 40, 50 anos. Nós temos que falar aqui da época do regime militar. Para mim foi um regime desastroso em muitos aspectos. Trouxe a modernidade, e uma modernidade laica, secularizada e etc. Mas que destruiu toda uma cultura e um ethos de um povo. Esse merda não percebe uma coisa muito básica. Muitos dos problemas sociais que ele acusa nos religiosos são trazidos justamente pelos projetos seculares. E que só depois de muito tempo se normalizam. Mas se normalizam por quem? Mas se normalizam a respeito de quê? De uma cultura de imbecilização coletiva. Porque essa é a cultura secular. A cultura secular não tem criatividade, não tem espiritualidade, não tem nada. É só um bando de bunda moles dizendo, não sei o que, agora nós somos superiores porque somos ateus, cientificistas. Vai catar coco, meu filho, você não sabe nada de filosofia. Onde você pode sair com seu celular na rua e não se preocupar com assalto, onde a desigualdade social é mínima e todos têm chance de viver bem e feliz, e principalmente com saúde. Não, eu não sei a que ponto tem felicidade num país que tem suicídio pra cacete como a Suécia. Eu não sei que tipo de felicidade esse povo tem, a não ser que nós possamos reduzir a felicidade apenas a bem econômico, o que é uma coisa completamente absurda. Com relação à desigualdade social, nós temos que entender também que essas sociedades ditas igualitárias na Europa também têm seus problemas nesse igualitarismo. Justamente que são sociedades niveladas e que muitas vezes a capacidade de empreendimento, de criação de negócios é muito, por assim dizer, oligopolizada. Tá? Por exemplo, vamos pegar o caso da Suécia. A Suécia é um país muito igualitário. É verdade, tem um país que existe uma padronização econômica muito igualitária, mas também existem umas pequenas elites lá, muito poderosas, próximas do Estado, que oligopolizam a economia. Então a coisa não é tão igualitária assim. Né? Aliás, eu tenho um livro de um britânico, acho que o nome dele era Huntford. Me esqueci o nome dele agora, que ele chama o novo totalitarismo na Suécia. Isso ele escreveu nos anos 70, 80, que ele fala do governo socialista sueco. Do governo socialista sueco que criou esse estado de bem-estar social, que é um estado de imbecilização social, tá? Em que o sueco virou uma espécie de criancinha mimada do Estado. Nada contra o Estado, tudo a favor do Estado, só que de uma forma perfeita, pacífica, vaselinada, né? Aquele imbecil das ideologias democráticas que o Alexis Tocqueville previa, por exemplo, no livro A Democracia na América, sabe? Aquela coisa do Estado, sabe? Expandindo as suas mãos, né? As suas garras, né? Transformando o cidadão como uma ovelhinha amestrada do governo. É mais ou menos isso que é o Estado sueco, que ele elogia, IDH e não sei o que. Sim, mas às custas de quê? A que preço? Né? A que preço se paga pela prosperidade econômica? Isso ninguém se pergunta. Isso é a obsessão do brasileiro. O brasileiro idiota, né? O brasileiro idiota que já perdeu o senso de espiritualidade e não percebe que o mais importante de tudo não é você encher o cu de dinheiro.
Desculpa a expressão chula aqui que eu perco a paciência. O mais importante de tudo é a sua alma. Alguém vai achar absurdo isso. Isso aqui é uma visão católica, tá? Uma visão católica. Porque daqui a pouco, meu filho, você tá morto. Faz o seguinte, vai no cemitério. Vai no cemitério. E veja se no cemitério tem IDH, bem-estar social, etc. Não tem. É o destino final de toda a humanidade. Um túmulo. Se nós achamos que a nossa vida se resume a isso, acabou, cara. Não tem civilização, não tem cultura, não tem nada. Simples assim. Vamos, besteira, só pra gente acabar. Mas sabendo que a consequência disso... Mas sabendo... Puta que pariu, esse cara tem um português assim... Realmente de país de educação, de DH muito baixo. Vamos lá. É uma nação menos religiosa. Eu vou falar pra você, como pai. Eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ver o meu filho com uma escola de qualidade. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei o que você acha que é escola de qualidade, mas tudo bem. Se você quiser colocar, sei lá, numa escola sueca lá para tratar seu filho como imbecil, fica à vontade. Apesar de que a escola brasileira também não é muito diferente, não. Nesse ponto, talvez até os suecos talvez ganhem da gente, mas vamos lá. Saber que se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com qualquer um da minha família, principalmente com meu filho, ele vai ser bem assistido pela saúde. Saber que quando ele for adulto, não vai lhe faltar emprego e que ele vai poder viver a sua vida com qualidade. Ou seja, praticamente é o seguinte, coitado desse meninozinho, dessa meninazinha que é filho, que vai ser filho desse paspalho. Ou seja, o mundo se resume apenas ao quê? Critérios quantitativos. Critérios relacionados somente, né, a dinheiro ou a bem-estar social. Se não tiver dinheiro e bem-estar social, coitado, vai meter uma bala na cabeça. Mas vamos lá. Então eu, como pai, eu prefiro um país forte, saudável, bem educado, muito bem instruído, com pouca desigualdade, onde todos terão o suficiente para se manterem, do que viver em uma nação miserável, mal educada, violenta, corrupta, onde todo mundo se dobra de joelhos perante um líder religioso. Ah, claro. Ele acha que prosperidade econômica é geração espontânea, só pode. Mas vejamos, sinceramente, eu não prefiro nem essa sociedade brasileira, que é uma sociedade decadente, que é uma sociedade cuja espiritualidade também é decadente, e que esse cara diz que é teocrática, eu não sei de onde é que ele tirou isso, né? E que tem todos esses problemas que ele está falando, mas nem por isso eu trocaria uma sociedade religiosa saudável, porque de fato é o que eu busco, uma sociedade religiosa saudável, como de fato existiu, no Brasil mesmo existiu, na América Latina existiu, na Espanha existiu, Portugal existiu, na Itália existiu, sociedades religiosas saudáveis, sociedades religiosas caridosas, sociedades religiosas que tinham realmente planos, né, planos civilizacionais transcendentes que vão muito além da minha época, da minha mesquinharia, do meu bem-estar social. Quem se preocupa com bem-estar social eu desconfio, porque é medíocre. Todo cara que se fica esse papo de que o povo só tem que se preocupar com bem-estar social, para mim é um medíocre, tá? Eu prefiro muito mais essa civilização do que essa civilização corrupta que ele está falando, mas também essa civilização que é muito pasteurizada, muito antisséptica, mas ao mesmo tempo extremamente medíocre. Medíocre em tudo. Medíocre existencialmente, depressiva, né? Que acha que o mundo se resume somente a questões materiais. Quem se limita a isso está no nível do porco, está no nível do cavalo, está no nível da vaca. Basicamente isso. Então é isso, galera. Se inscrevam aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus. Não gostei. Vá pra puta que te pariu. Mas olha, meus amigos, é o seguinte. A conclusão que eu chego do senhor Antônio Miranda é que ele realmente faz jus a um ateu subdesenvolvido de terceiro mundo. E mais além. Extraindo a enorme complexidade filosófica do que ele nos afirmou. Ou seja, o mundo só gira em torno da economia, ou só gira em torno realmente de certos ganhos, de certos prazeres. Não, meus filhos, não gira. Porque essas sociedades, por mais que elas sejam prósperas, até mesmo seguras, ninguém vai negar isso, que elas são realmente mais seguras do que a nossa, mas elas são sociedades que também são carentes daqueles elementos que de fato formaram a civilização. E eu digo a própria civilização da Europa. E isso tem uma palavra, chama-se religião. Então, meus amigos, um grande abraço e compartilhem e riam comigo.